Para você que ainda não acredita que nós vivemos tempos sombrios no Brasil, eu trago aqui o caso do Paulo Bellinski, ele que era delegado e hoje é deputado. Ele foi eleito, é um grande defensor da nossa pauta armamentista lá na Câmara Federal. Ele, na época que ele teve aquele incidente com a namorada, né, que a namorada deu alguns tiros nele, e ele revidou e acabou finalizando a namorada, ele teve sua reputação destruída pela mídia. E agora parece que estão tentando o golpe número 2. Acusar o avô de Bellinski de pertencer ao regime do moço do bigodinho alemão e acusar o Bellinski de ter defendido e honrado esse tipo de regime a partir da Câmara. Gente, é enlouquecedor o que nós estamos vivendo. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho para você o que aconteceu com o avô do Paulo Bellinski, até para que você oriente as pessoas que vivem com você, tá bom? Vou pedir o seu like agora logo no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Vou pedir a sua inscrição e ativação do sininho para você garantir que estará sempre aqui cada vez que nós entrarmos em ação. Vamos entender como que começou isso. Tudo começou com essa declaração em homenagem à Ucrânia, tá? Que o Paulo Bellinski fez lá na tribuna da Câmara. Vamos ouvir. Hoje estou aqui trajando a Vyshyvanka, a camisa típica ucraniana. Estamos comemorando o Dia Internacional da Vyshyvanka, que serve para unir todos os ucranianos e seus descendentes em todo o mundo. E nessa oportunidade, declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bohdan Bellinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime? Ser um opositor da ditadura. Seu crime foi lutar pela liberdade. Meu avô, Bohdan, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. A história, senhoras e senhores, é implacável. Hoje, no Brasil, um ministro comunista desarma a população. O presidente descondenado declara apoio ao ditador Vladimir Putin, que em 22 de fevereiro de 2022 invadiu a Ucrânia, causando uma guerra com milhares de vítimas. A história é implacável. Nesse dia de união global, peço a todos que assistem esse vídeo que não temam lutar pela liberdade, que não temam ditadores e que contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo. Slava Ukraini! Heroyam Slava! E aí foi isso. Esse foi o grande erro do deputado federal Paulo Bellinski, porque aí veio ao UOL, vocês podem ver aqui, ó, Paulo Bellinski, deputado, exalta a participação de avô em exército do moço do bigodinho alemão durante sessão na Câmara. Por que a UOL depreendeu isso? Porque já que eles eram da Ucrânia, em 1948, estavam lutando contra os comunistas, logo eles eram o moço do bigodinho alemão. Isso não podia ser mais mentiroso, gente. Isso é a mesma coisa que dizer, se, por acaso, todo mundo que lutou contra o comunismo era do moço do bigodinho alemão, então os aliados dos Estados Unidos também eram do moço eram comunistas? Claro que não, né? Então, assim, isto posto, vamos avançar aqui nas notícias, que eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. O André Lagiste, ele é israelense e ele traz muitas notícias realmente de Israel. Ele é um grande comunicador, ele trabalhou na inteligência do Exército das Forças Armadas de Israel,
mas ele cai em cada pataquada dos sapatênis aqui do Brasil, que é desesperador. Olha só, a Stand With Us Brasil repudiou o elogio do deputado federal delegado Paulo Belinski ao voluntário da Waffen-SS, exército pessoal do moço do bigodinho. Meu amigo, quando foi que você ouviu o Belinski falar que o avô dele lutou nesta unidade de exército? Porque me parece que existiram outras unidades e eu trago aqui para vocês já uma delas, tá? O ucraniano Bohdan Belinski, seu avô. Bohdan foi exaltado na tribuna da Câmara. Você não tem provas de que o Bohdan, avô dele, lutou no exército pessoal do moço do bigodinho alemão, seu idiota. Para de cair em fake news, seu besta. Bom, o delegado Paulo Belinski, hoje o deputado, ele participou, né, do Morning Show e ele estava dando uma explicadinha. Vamos acompanhar aqui. Faixa do amor, exatamente. Pessoal, peraí, eu esqueci de compartilhar a tela, peraí, vamos voltar. Paciência aí comigo, vamos lá. E aí eu vejo lá o Felipe Neto me difamando em rede social, xingando eu de nazista e meu avô de nazista. Ai, não pode, olha só. Ele é da pasta do amor. Então, pasta do amor que eu falei com você. Fake news. A esquerda ela é tão iletrada que ela não tem capacidade de estudar o mínimo antes de xingar uma pessoa. Você chamar uma pessoa de nazista é muito sério. Eu sou a favor da liberdade. Eu tô aqui pelo armamento do cidadão. Eu sou pró-vida e o cara vem dizer que eu sou nazista. Essa narrativa eles construíram por quê? Porque o meu avô lutou para libertar a Ucrânia. O comunista invadiu a Ucrânia, o meu avô lutou para libertar a Ucrânia do comunista, meu avô lutou num exército que foi armado pelos alemães, mas um exército que nunca jurou lealdade a Hitler, muito pelo contrário, jurou lealdade à Ucrânia. Só existiam 3 requisitos para que o meu avô lutasse pela libertação da Ucrânia, que a lealdade era à Ucrânia, que eles tivessem os próprios padres e que sim, que eles somente lutassem no fronte russo. Hitler não sabia da existência da unidade em que meu avô lutou. O exército ucraniano, formado ali, combateu o comunismo. E esse Felipe Neto... Eu acho que é interessante a gente parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois vocês vejam lá nas páginas do Paulo Belinski a declaração toda, mas eu quero chamar vocês para esta página da Wikipedia e eu vou contar para vocês provavelmente onde foi que o avô do Paulo Belinski lutou, tá? Provavelmente o Paulo Belinski lutou aqui, ó, no exército insurgente ucraniano, que atuou mais ou menos ali em 1948 mesmo, tá? Então, ó, o Exército Insurgente Ucraniano foi uma formação paramilitar partidária nacionalista ucraniana, fundada pela Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Agora vai, porque é nacionalista porque era do moço bigodinho. Não, eles só estavam defendendo o território deles contra a Rússia comunista. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve envolvido em uma guerra de guerrilha contra a União Soviética, o Estado subterrâneo polonês, a Polônia comunista e a Alemanha nazista. Foi aqui, ó, que o avô do Belinski lutou. Tanto é que eu destaquei um trecho bem interessante, que assim, esse exército realmente foi armado pela Alemanha. Por quê? Você conhece aquela coisa do inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, o moço do bigodinho falou, não, pô, se eles estão lutando contra a União Soviética, interessa a nós tê-los como aliados. Manda armamento para eles. Porém,
Porém, em nenhum momento este exército jurou lealdade ao moço do bigodinho. E eles aceitaram as armas, afinal de contas, eles estavam esperando e precisando de apoio. Olha só. Apesar das opiniões declaradas de Dmytro e Roman de que os alemães eram uma ameaça secundária em comparação com seus principais inimigos, que eram as forças comunistas da União Soviética e da Polônia, a terceira conferência da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, realizado perto de Lviv, em 17, em 21 de fevereiro de 1943, decidiu iniciar uma guerra aberta contra tá aqui, ó, os alemães. Então, eles combateram a Alemanha. Eles combateram o regime do moço do bigodinho alemão. Aí vem um iletrado, um imbecil, um estrupício, dizer que se lutou contra os comunistas, logo é do moço do bigodinho alemão. É a mesma coisa que dizer se lutou contra o moço do bigodinho alemão, logo é comunista? Não, porque nenhum país dos aliados aos Estados Unidos que venceram o regime do moço do bigodinho alemão era comunista. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, juntar aí o Lé com Cré e passar para frente. Inclusive, vou deixar o link do registro da Wikipedia desse exército aqui no primeiro comentário fixado para ajudar vocês a provar que não, eles não eram do regime do moço do bigodinho alemão e nem lutaram, fizeram parte da guarda pessoal. Gente, guarda pessoal do moço do bigodinho alemão. Esse André também dá cada derrapada que eu vou te falar, viu? Tudo pela verdade, para a verdade e da verdade, tá bom? Se você gosta do meu trabalho, aproveita que você está por aqui, se inscreva, ative o sininho, pense na possibilidade de se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e para você que está fora do Brasil, tem uma conta no PayPal também. Eu conto com a sua ajuda, porque afinal de contas aqui não tem dinheiro de conselhão de governo. E a gente trata diretamente com quem consome o nosso produto, a nossa produção aqui. Tá bom? Senta o dedo no like e compartilha, valer, e a gente se fala até às 23h45. Deixe seu comentário muito moderado e, por favor, evite de falar o nome do moço do bigodinho e o nome do regime do moço do bigodinho, senão eu vou ter que apagar seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se fala já.